Bom dia, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Santiago e você já sabe, 5 da manhã é sua primeira notificação do dia. Aqui no canto, peço para você, aperta no inscrever-se, faltam 31 para a gente bater a meta de 103.200. Tomara que a gente já consiga começar a coletiva de Sérgio Papelinha a partir de 1h30 da tarde, diretamente do Barradão, com a meta de inscritos batida. Eu tenho certeza que a gente tem 31 pessoas que não apertaram ainda no inscrever-se. Eu, Paulo e Thiago estaremos ao vivo na coletiva a partir de 1h30 da tarde. A coletiva está marcada para as 14 horas e, claro, conto com sua audiência aqui. Desta vez, sem intercorrências, já ajustei algumas situações para que a gente não tenha, pelo menos, tantos problemas quanto a gente teve na última transmissão na coletiva de Fábio Mota. Tudo ok, tudo tranquilo. Vamos nessa, beleza? Meus amigos, eu vou começar sem enrolação, trazendo a notícia do jornal Esportes O Povo, se eu não me engano, lá de Fortaleza, onde eles falam de um suposto interesse do Vitória por Pochettino. Porém, contudo, todavia, entretanto, o próprio jornalista acaba falando que são especulações. De qualquer forma, confira. Surgiu também, Graziani, isso é especulações, que o Racing quer o lateral direito Mancuso, Eros Mancuso. O Corinthians, essa informação, que quer o Moisés atacante. E o Vitória da Bahia, o meia Pochettino. Claro, são jogadores de salários altos, mas o Fortaleza pretende ficar no momento com os 3 jogadores. Existe a possibilidade também de que ele tenha confundido e tenha trocado, já que o Vitória também de fato demonstrou interesse em Moisés. Vai que é o contrário. Afinal de contas, a gente sabe que ele pode ter se atrapalhado. Eu traria Pochettino, acho que é um perfil interessante, é um perfil que foge das características do que a gente pensa, mas é a tal da reserva técnica. Acho um bom jogador que, inclusive, já se provou na Série A em outros momentos, confesso, concordo, não está no auge físico, realmente não fez uma boa temporada em 2025, assim como muitos jogadores do Fortaleza, tanto é que o Fortaleza obviamente acabou rebaixado, mas caso o Vitória tenha interesse, mesmo que saia do perfil, gosto da ideia, eu traria Pochettino, falei com Paulo sobre isso na live. E quero falar para você que você pode também melhorar o seu desempenho no Cartola. Seja sócio do Cartola Tático e tenha conteúdos exclusivos com o nosso querido Paulo Analista. Um abraço para Sandro Burgos, meu irmão. 119-5310-5520. Você entra em contato e aproveita para aumentar sua pontuação no Cartola, entender como os times da Série A jogam, já que Paulo faz conteúdo sobre isso, entender sobre a arbitragem e muito mais, meus amigos. Um abraço para Sandro Burgos do Cartola Tático, tamo junto. Vamos lá, nós temos muito o que falar, começando por algumas definições com relação, meus amigos, à Copa do Brasil. Antes disso, quero lembrar também que você pode ter sua marca aparecendo aqui no Canto Rubro Negro. Sua marca vista em todo canto, cantorubronegro@gmail.com. Entre em contato com a gente para que você seja mais um parceiro do canto e, claro, fortaleça o nosso trabalho, beleza? Vamos que vamos, eu acabei errando aqui a imagem que eu preciso colocar na tela, mas agora vai, pronto, agora vai. A Copa do Brasil começa para o Vitória dias 22 ou 23 de abril, nos jogos de ida, e 13 ou 14 de maio, ou seja, o Vitória pode jogar na volta da Copa do Brasil 13 de maio, já que o Vitória entra na 5ª fase. Nesta fase, os 12 classificados da fase anterior se juntam aos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro: Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Bragantino, Mirassol, Galo, Cruzeiro, Inter, Grêmio, Cap, Curitiba, Bahia, Vitória, Remo e Chape. Além disso, os duelos passam a ser disputados em jogos de ida e volta com ordem dos mandos e os confrontos definidos através de sorteio, ou seja, a gente vai sortear os confrontos e também o mando de campo. Pode ser que 13 de maio o Vitória jogue no Barradão. Para a definição das partidas, serão divididos 2 potes. Os 16 melhores ranqueados enfrentam os 16 piores. E aqui é que está o pulo do gato. Eu vou trazer o ranking da CBF mais recente. E o Vitória, neste exato momento, estaria no 2º pote. O Vitória enfrentaria ou Santos, ou RB, ou Inter, ou Fortaleza, ou Grêmio, ou Cruzeiro, ou Vasco, ou Bahia, ou Atlético Paranaense, ou Botafogo, ou Fluminense, ou São Paulo, ou Galo, ou Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Seriam essas possibilidades. Porém, alguns aqui não entram na 5ª fase. Então, como é que o Vitória estaria dentro dos primeiros 16? Para que o Vitória esteja dentro dos primeiros 16, a gente precisa aqui Fortaleza, Juventude,
Atlético Goianiense e América Mineiro não cheguem até a quinta fase. Caso eles não cheguem até a quinta fase, o Vitória entra, obviamente pelo critério de eliminação, nos 16 primeiros, e aí o Vitória poderia enfrentar Ceará, Cuiabá, Goiás, Curitiba, Sport, CRB, Criciúma, Mirassol, Vila Nova, Operário, Avaí, Novo Horizontino e quem eliminar esses times que eu acabei de citar durante a competição. Então, a gente ainda não sabe qual é o poste do Vitória, mas como o Vitória está na quinta fase, pode ser que de fato ele enfrente quem está acima dele, pode ser que de fato o Vitória enfrente quem está abaixo dele, depende, repito, se Fortaleza, que está em 13º, Juventude, que está em 17º, Atlético Goianiense, que está em 18º e América Mineiro, que está em 19º, depende se esses 4 passarão de fase. Caso eles não passem, o Vitória passa a integrar o pote 1. Acho que ficou bem claro isso aqui para vocês, né? Qualquer dúvida, claro, deixa aqui nos comentários. E mais uma vez eu peço, não esquece de apertar no hypar. É do lado dos comentários, você ajuda demais para que o vídeo fure a bolha e para que a gente continue crescendo aqui no Canto Rubro-Negro. Eu trouxe algumas informações na live. Um abraço para Thiago Tolentino do Bahia Notícias. Ele trouxe, além de toda a atualização a respeito de Jacuipense e Vitória, se vai ser Jacuipense, ou se vai ser, desculpa, em Pituaçu, se não vai ser, e etc. Ele trouxe que seria em Feira de Santana e Vitória soltou a matéria. FBF programa Jacuipense e Vitória para o gramado sintético da Arena Cajueiro, ou seja, o jogo dia 13 às 19h15 será em Feira de Santana. Porém, de acordo com a entidade, ainda existe a possibilidade de mudança para o estádio Governador Roberto Santos em Pituaçu. Ainda existe essa possibilidade. O jogo está marcado para a Feira de Santana, mas ainda está dentro do prazo. Este jogo pode ser ainda em Pituaçu. Eu vi muita gente perguntando na live: Léo, mas e aí, o jogo em feira vai ter torcida? Léo, e aí, o jogo em feira vai ter o ingresso custando quanto? A gente não sabe ainda. Eles marcaram para a Arena Cajueiro, mas ainda existe a possibilidade de que o jogo seja de fato em Pituaçu. E aí, evidentemente, eu não preciso dizer que por uma questão de logística para nós, obviamente a gente espera que seja em Pituaçu, mas a galera que mora em feira também merece ver um jogo do Vitória, apesar de eu ter quase certeza que Barcelona de Ilhéus e Vitória vai ser em Feira de Santana, já que eles não estão jogando em Ilhéus. Lembrando que você pode cuidar da sua saúde entrando em contato com Tom Jefferson Medicina Esportiva, atendimento médico, emagrecimento, hipertrofia e performance com visão integrativa. Um abraço para Tom, continue me cuidando. Tom é médico do Vitória, médico da Seleção Brasileira. Tem muita gente, cada vez mais pessoas estão fazendo acompanhamento com Tom, estão gostando muito, estão tendo resultados positivos. Não é questão estética, é a sua saúde. Entre em contato com Tom, um abraço, continue fazendo acompanhamento. Tamo junto, meu amigo. Bom, vamos falar agora do futebol feminino do Sport Clube Vitória, que herdou a vaga com desistência do Fortaleza e disputará o Campeonato Brasileiro da Série A. O Vitória, inclusive, já foi notificado pela CBF, já que na Série B de 2025 o Vitória terminou na 5ª colocação e por consequência não obteve o acesso. Porém, contudo, todavia, entretanto, o Vitória jogará a primeira divisão do futebol feminino em 2026. Parabéns às meninas, parabéns a Mani. E Mani comentou: estamos felizes porque merecíamos ter ficado entre as 4 melhores ano passado. As meninas merecem. Pelo Baiano Sub-20, o Vitória venceu por 1-0 o CFFB nesta quarta. Na estreia, as Leoas golearam o Botafogo por 16-0. O próximo jogo será contra o Atlético de Alagoinhas, sábado às 10 horas da manhã, no CT Manuel Pontes Ana Júnior, em Salvador. Eu sei que no sábado o time alternativo, porém profissional, vai jogar o Campeonato Baiano, né? Mas 10 da manhã de sábado nós teremos o jogo das meninas também contra o Atlético de Alagoinhas, galera. Falando agora sobre mudanças na parte interna do clube. Thiago Noronha renunciou ao cargo de executivo institucional do Sport Clube Vitória. Ele pediu para sair. Inclusive, na nota, fica bem claro que após 4 anos prestando serviço ao clube, ele tomou a decisão de sair, ressaltando que necessito priorizar a minha família e os meus negócios. Abre aspas. Saio com o sentimento de dever cumprido e com a certeza de que o Sport Clube Vitória está em boas mãos para seguir em frente e continuar o seu processo de evolução e reconstrução. Djalma também falou que Thiago Noronha foi importante nesse processo de reconstrução e que eles agradecem imensamente. Thiago, que também foi diretor da base, estava como diretor executivo institucional, não faz mais parte
do Sport Clube Vitória, como a gente até chegou a comentar na live de fato. Outra coisa que a gente comentou na live foi com relação ao zagueiro que o Vitória contratou e que eu apurei em primeira mão na live, o zagueiro Diogo Antônio, que teve sua foto vazada pelo barbeiro do Vitória. Diogo Antônio é um zagueiro que está vindo inicialmente para jogar o Campeonato Baiano, meus amigos. Diogo Antônio tem 20 anos, tem 1,86 m, quase minha altura, tem 1,88 m, é canhoto e jogou no Palmeiras Sub-20, sendo campeão 2 vezes do Campeonato Brasileiro Sub-20 e vai ter, provavelmente, sua primeira oportunidade profissional no Sport Clube Vitória. Bom, a gente debateu muito sobre isso aqui na live e acredito que foi oportunidade de mercado. Eu vi muita gente falando, pô, mas o Vitória não tem base. Com relação aos moldes de contrato, ainda não consegui apurar. Apurei que ele vem para jogar o Campeonato Baiano. E aí eu sei que uma galera vai chegar e falar, pô, mas o Vitória não tem base? E o Ignacio, vejam, às vezes, eu tava pensando sobre isso depois da live, às vezes a gente confunde muito a nossa expectativa com o que é pensado pelo clube. Ignacio é um bom zagueiro, tem muito potencial, mas acabou de fazer 17 anos. Ele de fato não foi pra Copinha para treinar com o grupo, mas ele pode ter ficado para treinar com o grupo, para ir entendendo algumas situações, para ir pegando experiência e não necessariamente, não é porque ficou que está 100% pronto para jogar o Campeonato Baiano. Eu vinha pensando muito sobre isso. Falaram sobre Ignacio, mas Edenilson desde sempre vem treinando como zagueiro. E a gente sabe que Edenilson não é zagueiro. Léo, você está dizendo que o menino é ruim? Não, muito pelo contrário. O Ignacio tem muito potencial, também é um zagueiro canhoto, mas provavelmente foi uma oportunidade de mercado e Ignacio vai continuar dentro dessa experiência. Entendo, colocaria o menino para jogar também no Baiano, mas talvez o planejamento do clube sempre tenha sido manter o Ignacio treinando com o profissional, entendendo os contextos. Acabou de fazer 17 anos e justamente por ter enxergado esse potencial, quiseram que ele estivesse fazendo parte do processo, mas o Vitória foi buscar um outro zagueiro que já está em nível de maturação maior, já não tem mais idade de base, 20 para 21 anos, é um atleta que ganhou 2 vezes o Campeonato Brasileiro Sub-20, eu não me oponho a esse tipo de contratação. Eu falei que ele chega inicialmente para o Baiano porque a gente sabe como é que funciona o Vitória, né? Se ele for bem, ele vai jogar na Série A. Um exemplo recente é Gustavo Mancha do Fortaleza. O Palmeiras fez um negócio similar, levou o Gustavo Mancha para o Fortaleza, né? No caso o Fortaleza buscou e ele acabou saindo e o Fortaleza acabou vendendo bem, ele foi bem na Série A. O Palmeiras tem feito isso, na verdade, com alguns jovens. Acredito que o Vitória deve ter algum tipo de porcentagem, porque com ele estreando na Série A, ou melhor, com ele estreando profissionalmente, o Vitória passa a ter o jogador como revelado por ele na parte burocrática. A gente falou sobre isso na live também. Então eu vejo como uma oportunidade de mercado. Às vezes a gente fica, eu me incluo nisso, tá? Porque a gente ficou 15 minutos debatendo sobre isso na live. Às vezes a gente fica pensando em várias situações, mas às vezes quando você para pensar de forma mais tranquila, que foi o que eu fiz depois da live, você entende que era uma oportunidade de mercado e que não há problema de vir um cara mais experimentado e que o Ignacio é um bom zagueiro, mas talvez ainda não esteja dentro do contexto necessário para começar sendo titular no Campeonato Baiano. Não me oponho, gosto desses garimpos, espero que dê certo, tá? De qualquer forma, voltando aqui mais uma vez, Diogo Antônio, zagueiro contratado pelo Sport Clube Vitória, meus amigos. Já deixou o like? Já se inscreveu? Não esquece não, é fundamental. Vamos que vamos. Vamos falar agora sobre Ramon e depois David, tá? E você viu que eu parei para beber água na minha garrafa da Golcase. Use o cupom GOLVITORIA, escaneie o QR Code, aproveite. Tem a garrafa também com imã que eu já mostrei para vocês, produtos de muita qualidade. Garanta sua capinha, seu copo térmico, sua garrafa térmica. Com a Golcase você com certeza não se arrepende de ter os produtos, tá? De acordo com o Jornal Massa, um abraço para William Falcão, meu irmão, tamo junto, já participou aqui do canto também, gente boa, da melhor qualidade. Vitória encaminha a renovação do lateral Ramon, a informação é de William Falcão, tá? E aqui a gente tem os moldes do negócio. O lateral esquerdo Ramon já está em Salvador e falta apenas a assinatura do contrato. Conforme apurado pelo Massa, o vínculo do defensor será por empréstimo até o final da temporada. Ainda assim, existe um acordo entre as partes envolvidas no negócio de o atleta assinar em definitivo a partir do próximo ano, ou seja, o Vitória prorrogaria o empréstimo, mas no final do ano o Vitória em tese precisaria comprar. Por que em tese o Vitória precisaria comprar? Porque pode ser, e Paulo trouxe muito bem sobre isso, eu não havia pensado nisso, o Vitória pode simplesmente fazer o que, ou melhor, a situação pode se desenvolver como se desenvolveu com o Alter. O Vitória teria a obrigação de compra por conta das cláusulas contratuais, mas ele foi tão bem que recebeu proposta de fora, com isso o Vitória não precisou comprá-lo e ainda ganhou taxa de vitrine. Aquela informação de que Ramon ganha 400 mil, até onde eu sei, não procede.
tá? Porém, contudo, todavia, entretanto, eu acho uma boa movimentação. Eu falei aqui que eu não pagaria e não faria esforço para manter Ramon. Mas, prorrogando o vínculo do empréstimo, sem custos, com a obrigação de compra, que pode vir a não existir caso ele faça um bom ano e se destaque, acho justo. Ainda iria atrás de Lucas Esteves? Sim, eu iria atrás de Lucas Esteves. Sei que tem uma galera que é mais orgulhosa, que fala que a gente tem que entender que o clube é maior do que todo mundo e etc. Mas Esteves, enquanto esteve aqui na minha visão, sempre foi homem. E claro, quando a gente fala que ele acabou botando Vitória na justiça, a gente sabe que foram os representantes dele. E a gente sabe também que muitos jogadores que são ídolos da torcida também já colocaram Vitória na justiça. Então, eu sinceramente não me apego a isso. Eu iria atrás de Esteves simplesmente porque eu acho melhor que ele. Mas, nesses moldes, acho interessante. Aí sim, acho que vale, caso o Vitória não tenha gasto no empréstimo. É importante ressaltar. Se gastou para deixar ele aqui, aí o debate já muda para que a gente entenda quais foram os valores, tá? De qualquer forma, nós estamos aguardando cenas dos próximos capítulos. E com relação a Thiago Couto, meus amigos, a gente ainda está aguardando, acredito que vai ficar. É importante ressaltar que o diretor do esporte agora é Ítalo Rodrigues, e acredito que por motivos óbvios, o bom relacionamento, imagino eu, entre o clube, né, como um todo, e Ítalo pode fazer com que Thiago Couto fique, porém até agora nenhuma novidade. Com relação ao goleiro do treino, informação do canto rubro-negro, tá, de Thiago Luiz. O goleiro do treino que eu falei aqui que o time, entre aspas, tinha vazado, o goleiro foi Yuri, tá? Então o time que havia treinado anteontem, que pode ser provavelmente o titular para enfrentar a equipe do Atlético de Alagoinhas no Barradão. Provavelmente Yuri Sena, Paulo Roberto, na zaga Cauã Edenilson e no lado esquerdo Felipe Vieira, no meio de campo José Breno, além dele Dudu Miraíma e Pablo, no meio de campo centralizado, na frente Felipe Cardoso, Luiz Miguel e Lauan. Deve ser esse o time de sábado, tá? Falando agora, meus amigos, de David, porém não antes de lembrar para você que você pode diminuir o preço do seu plano de saúde na Global. Sua saúde é o básico e é a prioridade da Global. Garanta condições especiais. 719-8520-8405 e 719-9224, meus amigos, 1694. Um abraço pra galera da Global. Você paga menos no seu plano com a Global Corretora, seja você pessoa física ou pessoa jurídica. Entre em contato e aproveite. Vamos falar agora sobre David? A gente falou na live, mas eu estou trazendo aqui para vocês. Sem espaço, David deve trocar o Vasco por outro time da Série A. A atacante interessa ao Vitória e tem grandes chances de deixar São Januário, matéria de Gabriel Andreso. Ele falou o seguinte: ele tem mais chances de sair por empréstimo com opção de compra. E quem realiza as tratativas é o empresário de David, André Cury, meus amigos. Eu pude procurar saber, de fato, o Vitória continua negociando. Eu falei aqui que as negociações com David não estavam encerradas, elas estavam frias, mas não estavam encerradas, e o Vitória continua buscando. Algumas situações ainda são difíceis, enfim, uma série de contextos, mas eu já adiantei aqui que eu traria David. Eu entendo a galera questionar, porque de fato, de Breno Lopes, Moisés, Luiz Fernando e David, talvez David seja o pior nome, e a gente tem dúvida se eleva o nível o suficiente. Que eleva o nível, eleva, mas se eleva o nível o suficiente, eu traria por empréstimo sem pagar. Ok, mas eu acho um bom nome. David na esquerda e Marinho para compor por 250 a 300 mil na direita. Acho que aumenta o nível. A questão é o que o Paulo trouxe na live. Aumenta o suficiente? Aumenta o suficiente? Eu já não sei. Mas acho que vale a investida, traria David por empréstimo, tá? Eu não acho que ele é craque de bola, como a galera pinta. Ele também não é esse jogador horroroso, como alguns jogadores, melhor, como alguns torcedores do Vitória acham. Acho que é um cara que pode nos ajudar dentro das características, mas tenho minhas dúvidas, principalmente depois do LCA. Valeria, não vou dizer aposta, mas valeria um empréstimo para que ele viesse se recuperar aqui. A carreira dele precisa, de fato, de um ano dele se destacando, já que ele acabou oscilando por conta das lesões e etc. E aqui no Barradão ele conhece a casa, conhece todo mundo, entende a história do clube, entende o contexto, entende o Barradão, conhece a torcida. Acho que seria um bom empréstimo, sinceramente eu traria. Agora, que não é o melhor nome dos especulados, a gente concorda que não é. Claro, eu quero saber sua opinião a respeito de tudo, inclusive sobre isso daqui. Eu falei na live e fiquei muito incomodado, como é a terceira vez em 4 anos que o Vitória tem um ataque de praga. A Greenleaf soltou um comunicado falando que lagartas, né, atacaram o gramado. Não lembro se foram larvas ou lagartas. Peço até desculpa pra vocês, eu tô com sono. Mas eu acho isso aqui inadmissível, pô. Eu entendo acontecer uma vez, mas acontecer 3 vezes em 4 anos não dá pra prevenir. Eu entendo que deve ser de fato, como algumas pessoas que são da área falaram na live, que existe toda a questão do período do ano, é verão e etc, fica mais úmido. Mas toda hora, isso aqui para o produto
é horroroso. E eu não tô nem falando do Campeonato Baiano. Faltam rigorosamente 20 dias, pô, pra gente estrear na Série A. Como é que vai estar o gramado da Série A passando pro Brasil todo em Remo e Vitória, Vitória e Remo no Barradão? Isso aqui me incomoda muito, além da própria qualidade do jogo, né? Como é que a gente vai avaliar os meninos se o gramado não der condições melhores? Uma pena, porque o gramado do Barradão foi excelente na Série C, foi excelente na Série B, digo com tranquilidade que era dos melhores gramados do país, como eu falei. Um pouco mais alto, um pouco mais pesado, mas de várias pessoas que a gente conversa do meio do futebol, elas elogiavam muito o gramado do Barradão e chega na Série A a gente tem mais problema do que tinha antes. Então isso aqui, me desculpa meus amigos, é inadmissível. Eu não acredito que não dava pra prevenir, pelo menos em algum momento. Isso aqui é inadmissível e de verdade, gente. Isso aqui não pode acontecer mais, já aconteceu, né? E aí a gente vai nessa, mas será que ano que vem vai acontecer de novo? Será que ano que vem vai acontecer de novo? E vai acontecendo. E a gente vai falando, pô, isso aqui não pode acontecer e vai acontecendo, né? Com perdão da redundância, mas vocês entenderam. Lembrando que você pode baixar o aplicativo da Orb. Você tem a Orb para fazer sua escalação, dar sua opinião, fazer sua tier list e tem um hub de absolutamente todas as notícias do Vitória em um só lugar. O link está na descrição e também no comentário fixado na nova rede social 100% rubro-negra. Vai lá para que a gente continue interagindo, beleza? É isso, meus amigos. Mais um vídeo aqui no meu, no seu, no nosso canto rubro-negro. Você que está vendo isso aqui, lembre, 1h30 da tarde a gente começa ao vivo do Barradão, 14 horas, coletiva do diretor Sérgio Papelim. Vai ter conteúdo de bastidor exclusivo para os membros do canto rubro-negro a partir do Plano Leão da Barra. Tamo junto. Falei, viu, meu irmão? Falei demais, nossa senhora. Um abraço. Valeu. Fui.